Em 1910, uma menina de 12 anos em uma fazenda no Kansas conseguia abater uma galinha, assar pão do zero e suturar uma ferida antes do almoço. Ela nunca leu um tutorial. Ela nunca assistiu a um vídeo. Ela simplesmente fazia isso porque a sobrevivência não era opcional. Hoje, o adulto americano médio não consegue pregar um botão. O número 14 desta lista era tão comum entre as crianças que as escolas pararam de ensiná-lo, presumindo que todas as crianças já sabiam. E o número 7 envolve uma habilidade que os militares dos Estados Unidos agora gastam milhares de dólares treinando soldados adultos para aprender. Estas não eram crianças extraordinárias. Eram crianças comuns, criadas em um mundo que exigia competência. Antes de começarmos, inscreva-se, porque esta lista pode fazer você perceber que sua bisavó era mais durona aos 12 anos do que a maioria de nós jamais será. Vamos à contagem regressiva. Top 20: acender uma fogueira sem fósforos aos 12 anos. Antes que os fósforos que acendem em qualquer superfície se tornassem baratos e amplamente disponíveis no início dos anos 1900, as crianças nas propriedades rurais aprendiam a acender fogueiras usando pederneira e aço ou um arco de fogo, se não houvesse mais nada à mão. Uma criança de 12 anos não se atrapalhava com os gravetos. Ela sabia que devia juntar primeiro a isca seca, casca de cedro cortada bem fina ou grama seca enrolada em formato de ninho de pássaro, e depois ir aumentando para gravetos da espessura de um lápis antes de adicionar a lenha rachada. Ela conseguia ler a madeira pelo toque, sabendo que a madeira morta em pé quebrava de forma limpa e queimava quente, enquanto a madeira verde chiava e soltava fumaça. O fogo da manhã era responsabilidade dela em muitas casas. Se ela falhasse, a família acordava com uma cozinha fria e sem café da manhã. Essa pressão ensinava velocidade e precisão. Uma boa acendedora de fogo conseguia fazer as chamas pegarem em menos de 2 minutos, mesmo em janeiro, mesmo congeada na pilha de lenha. Os campistas modernos gastam os 40 rirs em iniciadores de fogo à prova d'água e ainda assim não conseguem acender uma fogueira. Aquela criança de 12 anos tinha mãos calejadas e uma pederneira que não custava nada. Top 19. Ordenhar uma vaca à mão. Aos 10 anos de idade, a maioria das crianças da fazenda conseguia ordenhar uma vaca do começo ao fim, mas fazer isso bem, essa era a verdadeira habilidade. Sua bisavó sabia que devia lavar o úbere primeiro com água morna e depois secá-lo, porque mãos frias e tetas sujas podiam fazer a vaca chutar e derrubar o balde. Ela entendia o ritmo de apertar e puxar, o polegar e o indicador fechando a parte superior da teta para prender o leite, e depois rolando para baixo com os dedos restantes. Um bom ordenhador enchia um balde em 15 minutos. Um ordenhador ruim levava 40 minutos e conseguia metade do rendimento. Ela também sabia que devia extrair até a última gota de leite de cada quarto do úbere, porque deixar leite para trás era um convite à mastite, uma infecção que poderia arruinar a vaca permanentemente. O USDA estimou em 1920 que mais de 80% das fazendas americanas mantinham pelo menos uma vaca leiteira. A ordenha não era uma tarefa atribuída apenas aos adultos. Era dividida entre as crianças de manhã e à noite, 7 dias por semana, sem feriados, 100 dias de folga por doença. Top 18. Preparar uma galinha quando a mãe da sua bisavó dizia: "Vá pegar uma galinha para o jantar." Ela não se referia a abrir um freezer. Significava caminhar até o galinheiro, selecionar uma ave, abatê-la rapidamente, escaldá-la em água fervente por 30 segundos para soltar as penas e depená-la completamente. Depois vinha a evisceração cuidadosa. Ela aprendeu a cortar ao redor da cloaca sem perfurar os intestinos, porque um deslize significava bile na carne e um jantar arruinado. O fígado, o coração e a moela eram guardados. Os pés iam para o caldo. As penas eram secas para travesseiros. Nada era descartado. Uma criança de 12 anos que conseguisse preparar uma galinha em menos de 10 minutos era considerada competente, não excepcional. Hoje, a maioria dos adultos nunca tocou em uma ave não processada. Uma pesquisa de 2019 descobriu que quase 70% dos adultos britânicos, e números semelhantes nos Estados Unidos,
Não conseguiam identificar cortes básicos de carne em um animal. Aquela criança de 12 anos conseguia destrinchar a ave inteira de olhos vendados. Top 17. Bater manteiga. O processo era simples, mas exigia resistência. O creme fresco, desnatado do leite da manhã, ia para a batedeira de manteiga, um cilindro alto de madeira com um batedor. Então você batia o êmbolo de 20 a 40 minutos, dependendo da temperatura, até os glóbulos de gordura se aglomerarem e se separarem do leitelho. Sua bisavó sabia que o creme precisava estar a cerca de 60 graus Fahrenheit. Muito frio e ele não separava. Muito quente e a manteiga ficava gordurosa e não ganhava consistência. Assim que a manteiga se formava, ela a lavava 3 ou 4 vezes em água fria, amassando para retirar todos os vestígios de leitélio com pás de madeira, porque sobras de leitélio significavam manteiga rançosa em poucos dias. Ela a prensava em moldes, às vezes carimbados com o próprio desenho da família. Aquele leitélio também não era desperdiçado. Ia para biscoitos, panquecas ou era bebido puro. Uma vaca Jersey produzia creme suficiente para 4 libras de manteiga por semana. Todo o processo, desde a desnatação até a moldagem, era tarefa de criança na maioria das propriedades rurais. Top 16. Gerenciando um porão de raízes. Antes que a refrigeração elétrica chegasse à América rural, o que para a maioria das fazendas não aconteceu, até o final da década de 1930 ou 1940, toda a propriedade rural dependia de um porão de raízes. Sua bisavó entendia que as maçãs não podiam ser armazenadas perto das batatas, porque o gás etileno das maçãs fazia as batatas brotarem. Ela sabia que as cenouras se conservavam melhor enterradas em caixas de areia úmida e que os repolhos deviam ficar pendurados de cabeça para baixo nas vigas do teto. As cebolas precisavam de ar seco e circulação. As abóboras precisavam de uma prateleira um pouco mais quente. Ela verificava o porão a cada poucos dias, removendo qualquer coisa que mostrasse sinais de podridão antes que se espalhasse. Uma única maçã podre podia arruinar um alqueire inteiro. A temperatura tinha que ficar entre 32 e 40 graus Fahrenheit. Muito quente e as coisas estragavam. Muito frio e elas congelavam e viravam mingau. Gerenciar aquele porão era uma ciência, e as crianças aprendiam isso cedo, porque um porão de raízes mal conservado significava fome em fevereiro. Top 15. Fabricação de sabão. A partir de gordura animal. Derreter sebo e misturá-lo com lixívia para produzir sabão era um conhecimento padrão para uma criança do campo. Sua bisavó guardava cada pedaço de gordura de boi e de porco, derretia-o em uma panela pesada, coava-o através de um pano para remover os torresmos e armazenava o sebo branco e limpo em potes de barro. Quando era necessário sabão, ela misturava água de lixívia, feita gotejando água da chuva através de cinzas de madeira de lei, com o sebo derretido em temperaturas precisas. Muito quente e a mistura talhava. Muito frio e não saponificava. Ela mexia com uma pá de madeira até a mistura atingir o traço, aquele momento em que engrossava o suficiente para deixar um rastro na superfície. Ela despejava em moldes e curava as barras por 4 a 6 semanas. Elas se tornavam o único produto de limpeza da casa, para lavar roupa, louça, tomar banho, tudo. Um único lote rendia sabão suficiente para durar meses. Todo o chá processo exigia paciência, tempo e respeito pela lixívia, que podia queimar a pele ao contato. Ela manuseava tudo sem luvas, porque luvas eram um luxo. O motivo pelo qual essas habilidades desapareceram não foi preguiça, foi intencional. Quando a Procter Gamble lançou o sabonete Ivory em 1879 e ampliou a produção no início dos anos 1900, eles não venderam apenas sabão. Eles venderam a ideia de que o sabão caseiro era inferior, anti-higiênico e antiquado. Campanhas publicitárias em revistas femininas mostravam mães modernas escolhendo produtos comprados em lojas, enquanto esposas de fazendeiros ultrapassadas mexiam caldeirões de gordura. O mesmo padrão se repetiu em todas as habilidades desta lista. As indústrias não ofereciam apenas conveniência. Elas desencorajavam ativamente a autossuficiência, porque famílias autossuficientes
não compram produtos. Na década de 1950, as aulas de economia doméstica haviam retirado totalmente a fabricação de sabão, a produção de manteiga e a conservação de alimentos dos currículos. As habilidades não foram perdidas por acidente. Elas foram eliminadas de forma planejada da vida americana. Top 14. Assar pão do zero, sem receita. Sua bisavó não media a farinha, ela a sentia. Um punhado de fermento natural, mantido vivo na bancada da cozinha e alimentado diariamente com farinha e água, era seu único fermento. Ela sabia que a massa estava pronta quando parecia um lóbulo de orelha, lisa, elástica e levemente pegajosa. Ela entendia que a umidade mudava tudo. Em um dia chuvoso, ela usava menos água. No ar seco do inverno, ela adicionava um pouco mais. A massa era sovada, modelada e deixada para crescer em um local quente perto do fogão. O cozimento acontecia em um forno a lenha, que ela havia aprendido a avaliar colocando a mão dentro. Se ela conseguisse contar até 15, antes que o calor a forçasse a tirar a mão, o forno estava no ponto certo para o pão. Muito quente e a crosta queimava antes de o centro cozinhar. Muito frio e o pão saía denso e pegajoso. Ela assava de 3 a 4 pães por semana a partir dos 10 anos de idade, e aos 12 seu pão era indistinguível do de sua mãe. Sem termômetro, sem cronômetro, apenas instinto treinado pela repetição. Top 13. Remendar e cerzir roupas. Tecido era caro. Uma jarda de algodão custava o equivalente a várias horas de trabalho no início dos anos 1900, e roupas prontas eram um luxo que a maioria das famílias rurais não podia pagar. Sua bisavó aprendeu a remendar rasgos, com pontos quase invisíveis, combinando a espessura e a cor da linha a olho nu. Ela cerzia meias sobre um ovo de madeira, tecendo novos fios através de calcanhares finos e gastos, até que a meia ficasse tão resistente quanto nova. Um único par de meias de lã podia ser cerzido uma dúzia de vezes antes de ser descartado. Ela conseguia remendar um par de macacões, de forma que o remendo ficasse plano e resistisse a meses de uso intenso. Toda menina tinha uma cesta de costura aos 8 anos de idade e, aos 12, era responsável pela pilha de roupas para remendar da família. Os americanos modernos jogam fora 81 libras de tecidos por pessoa a cada ano. Aquela menina de 12 anos ficaria horrorizada. Top 12. Identificar plantas comestíveis selvagens. Isso não era um hobby, era um seguro. Sua bisavó podia caminhar por um prado e apontar ançarinha branca, azedinha, folhas de dente de leão, alho selvagem e fitolaca, sabendo quais partes eram comestíveis e quais eram venenosas. Ela entendia que os brotos de fitolaca eram seguros quando jovens e fervidos 2 vezes, mas que as frutas e as folhas maduras podiam matar. Ela sabia que as bagas de sabugueiro tinham que ser cozidas, porque as cruas causavam vômito. Ela reconhecia aspargos selvagens ao longo das cercas e os colhia na primavera. Nozes de nogueira, nozes pretas e caques, após a primeira geada, complementavam a despensa da família. Esse conhecimento não estava escrito em um guia de campo. Era ensinado de mão em mão, de mãe para filha, em caminhadas pelos mesmos bosques e campos ano após ano. Perder esse conhecimento não significava apenas perder comida de graça. Significava perder a capacidade de se alimentar se tudo mais falhasse. Top 11. Atrelar e conduzir uma parelha de cavalos. Os cavalos eram os motores da propriedade rural e as crianças aprendiam a lidar com eles desde cedo. Aos 12 anos, sua bisavó conseguia arrear uma parelha de cavalos de tração, passando a coleira, as hastes e os tirantes sem emaranhar as rédeas. Ela os conduzia no campo para arar e gradear, controlando animais que pesavam 900 quilos, 2.000 libima, com rédeas de couro e comandos de voz. A habilidade não era força bruta, era comunicação. Ela aprendeu que uma voz calma e firme mantinha os cavalos trabalhando. Um grito de pânico os fazia disparar. Ela sabia verificar os cascos em busca de pedras, observar sinais de cólica e resfriar gradualmente um cavalo suado, nunca o deixando beber água fria enquanto estivesse superaquecido. O censo de 1910 registrou mais de 21 milhões de cavalos e mulas nas fazendas americanas.
Quase todas as crianças cresciam ao redor deles, e a maioria conseguia conduzir uma parelha antes mesmo de conseguir pregar um prego direito. Considere o que essa lista realmente significa. Uma criança de 12 anos em 1910 conseguia se alimentar, se vestir, se manter aquecida, navegar pelo mundo natural e lidar com animais de grande porte. Ela possuía um conjunto de competências de sobrevivência que a tornava funcionalmente independente em uma emergência. Hoje, o americano médio de 12 anos não consegue preparar uma refeição sem um micro-ondas. A culpa não é deles. Construímos um mundo que eliminou a necessidade dessas habilidades. E depois, nos perguntamos por que as pessoas se sentem impotentes quando a energia acaba por 3 dias. A lacuna de competência entre as gerações não é uma piada, é uma vulnerabilidade. Top 10. Fazer conservas e preservar frutas e vegetais. Quando a horta produzia em abundância durante julho e agosto, todas as mãos eram necessárias na cozinha. Sua bisavó aprendeu o método de banho-maria para alimentos de alta acidez, como tomates, picles e conservas de frutas, e a panela de pressão para vegetais de baixa acidez, como feijão verde e milho. Ela conseguia esterilizar potes, preparar tampas, encher e selar dezenas de litros em uma única tarde. O processo exigia precisão. Os potes precisavam ser enchidos até o espaço livre correto. As bolhas de ar precisavam ser liberadas. As tampas tinham que selar com um estalo audível enquanto esfriavam. Um único erro significava botulismo, e ela sabia disso. As famílias preparavam centenas de potes a cada verão, forrando as prateleiras do porão com comida suficiente para durar até a colheita seguinte. O Ball Blue Book, publicado pela primeira vez em 1909, tornou-se a Bíblia das conservas caseiras. Mas a maioria das meninas aprendia observando suas mães, muito antes de conseguirem ler as instruções. Top 9. Extrair banha. A gordura de porco, especificamente a banha da região dos rins, era a principal gordura de cozinha da propriedade. Após o abate dos porcos no final do outono, sua bisavó cortava a gordura em pequenos cubos, colocava-os em um caldeirão pesado, em fogo baixo, e mexia por horas enquanto a gordura se liquefazia lentamente. Os torresmos que sobravam eram espremidos até secar e guardados para fazer pão de milho. A banha extraída, branca como a neve e quase inodora quando feita corretamente, era armazenada em potes de barro e usada para tudo, desde frituras e preparo de biscoitos até massas de torta tão folhadas que se despedaçavam ao toque de um garfo. Um único porco rendia de 9 a 18 quilos, 20 a 40 libras de banha, o suficiente para sustentar uma família até a primavera. A habilidade estava em conhecer o calor. Muito alto e a banha queimava, ficando escura e amarga. Muito baixo e levava o dia todo. Ela controlava isso pelo som, ouvindo o chiado suave que significava que a temperatura estava constante. Top 8. Cuidados básicos com ferimentos e remédios de ervas. Os médicos muitas vezes estavam a quilômetros de distância e custavam um dinheiro que a família não tinha. Sua bisavó aprendeu a limpar cortes com água fervida, aplicar cataplasmas de folha de tanchagem para extrair infecções e enfaixar feridas com tiras de pano limpo. Ela preparava chá de casca de salgueiro para dores de cabeça, o mesmo composto que hoje chamamos de aspirina. Ela sabia que uma teia de aranha pressionada em um pequeno corte retardaria o sangramento e que o mel aplicado a uma queimadura evitava infecções. O chá de camomila acalmava dores de estômago. O vapor de folhas de verbasco aliviava a congestão no peito. Isso não era bobagem popular. A farmacologia moderna confirmou os compostos ativos em dezenas de remédios tradicionais. Um estudo de 2012, publicado no Journal of Ethnopharmacology, validou as propriedades antimicrobianas do mel, nas quais as famílias rurais confiaram por gerações. Aquela criança de 12 anos era a socorrista da família. Top 7. Ler o clima pelo céu e pelo comportamento animal sem previsão, sem radar, sem aplicativo. Sua bisavó aprendeu a ler o céu da mesma forma que as crianças modernas leem telas. Um halo ao redor da lua significava chuva em 24 horas. Céu vermelho de manhã era um aviso genuíno. Quando o gado se deitava no pasto, uma tempestade estava se formando. Andorinhas voando baixo significavam
que a pressão do ar estava caindo. Ela observava as folhas dos álamos. Quando elas viravam o lado prateado para cima, vento e chuva estavam chegando rápido. Ela entendia que uma quietude repentina nos pássaros significava que algo perigoso estava se aproximando. Isso não era superstição. Os meteorologistas confirmaram que muitas dessas observações se correlacionam com mudanças atmosféricas mensuráveis. Quedas na pressão barométrica fazem com que os insetos voem mais baixo, o que atrai as andorinhas para baixo. O comportamento animal muda em resposta a alterações eletromagnéticas antes das tempestades. Aquela garota não conhecia a ciência. Ela conhecia o resultado, e isso era o suficiente. Top 6. Fiar fibras em linha ou fio. Um fuso de fiar não custava quase nada para ser feito. Apenas um pedaço de pau e um volante com peso. E sua bisavó conseguia transformar lã, crua ou linho, em linha utilizável enquanto caminhava, estava sentada ou cuidava dos irmãos mais novos. Fiar era considerado tão fundamental que a palavra spinster, solteirona, originalmente significava apenas uma mulher solteira que fiava linha, porque se esperava que toda garota solteira produzisse fios para nida na casa. Ela aprendeu a estirar a fibra de maneira uniforme, alimentando a torção com a quantidade exata para criar uma linha consistente. Muito grossa, desperdiçava fibra. Muito fina, arrebentava. Uma criança habilidosa na fiação conseguia produzir fio suficiente em uma noite para tricotar um par de meias durante a semana. O ritmo do fuso era tão natural quanto respirar. Top 5. Conservação de sementes e planejamento da horta. Sua bisavó não comprava sementes de um catálogo toda primavera. Ela as guardava. Ela sabia que devia deixar o melhor tomate do pé amadurecer completamente, retirar as sementes para um pote com água e fermentá-las por 3 dias para remover a camada de gel. Ela secava as vagens de feijão no pé e as armazenava em sacos de algodão. Ela entendia que algumas plantas cruzavam com as das hortas vizinhas, então isolava as variedades de abóbora pela distância. Ela mantinha um calendário mental do que plantar e quando, lendo a temperatura do solo pelo toque e observando os sinais da natureza. Quando as folhas de carvalho tinham o tamanho da orelha de um esquilo, era hora de plantar milho. Isso não era uma tradição pitoresca, era botânica aplicada, praticada por crianças que nunca tinham ouvido a palavra genética, mas que entendiam o vigor híbrido e a viabilidade das sementes por meio da observação. Top 4. Confecção de colchas, quilting e produção têxtil. Isso não era um artesanato decorativo, era sobrevivência. Sua bisavó montava colchas a partir de roupas gastas, sacos de farinha e qualquer retalho de tecido pequeno demais para ser remendado, mas valioso demais para ser descartado. Ela aprendeu a cortar formas geométricas precisas, costurá-las com pontos firmes e uniformes, e sobrepor o topo finalizado com o enchimento e o forro. Uma colcha bem feita durava décadas. Os mutirões para fazer colchas eram eventos sociais, mas o trabalho em si era extremamente sério. Uma família precisava de várias colchas pesadas para sobreviver a um inverno nas planícies. Aos 12 anos, esperava-se que uma garota tivesse várias colchas concluídas em seu baú de enxoval. A costura tinha que ser apertada o suficiente para que nenhum ar frio passasse. 8 a 10 pontos por polegada era o padrão. Qualquer coisa menos que isso era considerado desleixo. Aqui está o que deveria incomodar você. Cada habilidade nesta lista era considerada comum, não um dom, não excepcional comum. A expectativa básica para uma criança de 12 anos, funcional na América rural. Nós não substituímos essas habilidades por outras melhores. Nós as substituímos por dependência de supermercados, de redes elétricas, de cadeias de suprimentos que quebram toda vez que um furacão ou pandemia atinge. A questão não é se sua bisavó era mais durona que você. Ela era. A questão é o que acontece quando os sistemas dos quais dependemos caem e ninguém na casa sabe como fazer uma única coisa desta lista. Top 3. Abate e processamento de um porco. O dia da matança do porco era o dia mais importante no calendário da propriedade rural. Geralmente acontecia após a primeira geada forte em novembro, quando o ar frio se tornava a geladeira da família.
Sua bisavó participava desde muito jovem, aprendendo onde fazer os cortes, como raspar a pele até ficar limpa após a escalda e como separar os cortes primários. Aos 12 anos, ela conseguia desossar e dividir uma banda de porco em pernis, paletas, barriga e costeletas. Ela embalava os pernis no sal para curar. Ela moía linguiça com um moedor manual, misturando sálvia e pimenta vermelha. Ela raspava os intestinos até ficarem limpos para servirem de tripas. Nem uma única parte daquele animal era desperdiçada. O queijo de porco vinha do crânio. O scrapple, bolo de carne, vinha dos restos. A banha vinha da gordura. Até a bexiga era limpa e inflada como uma bola para as crianças mais novas. Um porco podia sustentar uma família por meses. O conhecimento para processá-lo não era opcional. Top 2. Acender e manter o fogo de um fogão. A lenha para cozinhar. Isso não era o mesmo que acender uma fogueira de acampamento. Cozinhar em um fogão a lenha exigia gerenciar várias zonas de calor simultaneamente. Sua bisavó entendia que a extremidade da fornalha era a mais quente. A extremidade oposta esfriava gradualmente e que ela podia deslizar as panelas pela superfície para ajustar a temperatura sem tocar em um botão. Ela assava biscoitos em um forno sem termostato, julgando o calor ao jogar uma pitada de farinha e observar a rapidez com que dourava. Ela mantinha a fornalha alimentada com o tamanho certo de lenha. Lascas pequenas para calor rápido, toras maiores para um cozimento prolongado. O controle do abafador regulava o fluxo de ar e, portanto, a temperatura. Muito ar e o fogo rugia quente demais. Muito pouco e ele sufocava. Ela cozinhava 3 refeições completas por dia naquele fogão, começando antes do amanhecer, gerenciando-o da mesma forma que um piloto gerencia um painel de instrumentos, pelo tato, pelo hábito, por centenas de repetições que transformavam a adivinhação em maestria. Top 1. Administrar uma casa. Esta é a habilidade que continha todas as outras. Aos 12 anos, sua bisavó podia administrar uma propriedade rural inteira por um dia ou uma semana, se sua mãe ficasse doente ou estivesse cuidando de um recém-nascido. Ela planejava as refeições com base no que estava disponível no porão e na horta. Ela priorizava as tarefas de acordo com o clima e a estação do ano. Ela delegava tarefas aos irmãos mais novos. Ela tomava decisões sobre quando colher, quando conservar, quando consertar e quando descansar. Ela equilibrava as necessidades dos animais de criação com as necessidades da família. Ela entendia que desperdiçar a luz do dia era o mesmo que desperdiçar comida. Isso não era a infância como a entendemos. Isso era um aprendizado em total autossuficiência. Cada habilidade desta lista alimentava esta: fogo, comida, fibras, animais, remédios, clima. Tudo isso convergindo para a capacidade de manter uma família viva sem ajuda externa. Isso é o que sua bisavó sabia aos 12 anos de idade. Não era teoria, não eram trivialidades. Era uma competência tão profunda que se tornava invisível porque todos ao seu redor também a possuíam. Tente uma habilidade desta lista, apenas uma. Faça pão sem receita, guarde sementes da sua horta, aprenda a fazer fogo sem um isqueiro. Então pergunte a si mesmo como foi fazer algo que sua bisavó considerava comum. Se isso mudou a maneira como você pensa sobre o que perdemos, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Essas habilidades mantiveram famílias vivas por gerações. Elas merecem ser lembradas. Se essas histórias de determinação e autossuficiência mudaram a maneira como você vê o mundo moderno, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história e as habilidades essenciais que tentaram enterrar. Vamos semear o futuro honrando o passado. O próximo tesouro da competência humana será aberto em breve.